O que indica a placa A45? Placa A é placa de advertência. Elas não indicam, elas advertem. Adverte. Então, vou colocar assim. Ó. Vamos ler de novo, porém agora corrigindo a pergunta, né? Porque quem fez a pergunta aqui não sabe a diferença de placa de advertência para placa de indicação. Olha lá. O que adverte, ou que alerta, e poderia ser a placa A45. O significado dessa placa é tão fácil que ele vem escrito dentro dela, ó, rua sem saída. Pronto. Eu nunca vi o Detran botar essa questão aqui perguntando essa placa em prova. Nunca vi. 30 anos de profissão, primeira vez que eu vejo. Por quê? Porque ela é tão fácil, tão óbvia, que ninguém erra. Ó, que a via termina e não possui saída. Ó, rua sem saída. Letra D de dado. Fácil demais, né? O que indica a placa A42B? Ela não indica, ela adverte, mas vamos lá. O que adverte a placa A42B? Eu estou vendo aqui um canteiro central e esse canteiro central ele está acabando. Ó. Até aqui vinha o canteiro central. Daqui para frente nós vamos ter só aquela linha dividindo os fluxos de veículos. Está vendo essas setinhas? Essas setinhas representam os fluxos de veículos. Tem uma fila de veículos subindo e tem uma fila de veículos descendo. Isso, quando acontece veículo indo e veículo vindo, chama pista dupla, tá? Chama pista dupla. Se as setinhas estivessem no mesmo sentido, seria pista dividida. Presta muita atenção nisso. Imagina que em vez dessa setinha que está descendo, se ela estivesse subindo também, igual a outra. Seria pista dividida. Quando tem uma subindo e outra descendo, é pista dupla. E o que vai determinar se é o início ou o fim da pista dupla é o canteiro. O canteiro está começando ou está terminando? Está terminando. Então é o fim da pista dupla. Esse é o significado dessa placa. Fechou? Bora lá. Que início de túnel? Não. Que a via voltará a ter mão dupla. Exatamente. Até aqui ela era pista dupla. Daqui para frente ela vai ser mão dupla. Qual que é a diferença de mão dupla para pista dupla? É que a pista dupla é dividida por canteiro central. A mão dupla é dividida só por uma linha. Guardou isso? Você confundia? Beleza. Então, quer dizer, que a via voltará a ter mão dupla, sem separação física. Quer dizer, não tem mais canteiro central. Essa é a resposta. Se tivesse que chutar, técnica do elefantinho. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa. Elefantinho, 80% de chance dele ser a resposta. B de bola aí. O que a placa R37 indica? Placa R é placa de regulamentação. Não indica. Regulamenta. Quase que eu não consegui escrever o regulamento aqui, hein? Então, ela regulamenta o quê? Eu estou vendo aqui uma motocicleta e uma tarja proibitiva. Quando tem tarja proibitiva, ela está proibindo alguma coisa. Então, aqui, ó, na letra A, eu já achei aqui uma proibição. E motocicleta, ó, achei aqui também motocicleta, ó. Essa letra A tem tudo para ser a resposta. Eu não estou nem lendo as alternativas, estou só achando aqui pistas para me ajudar a responder. Aqui falou que é obrigatória a circulação de motocicleta. Motocicleta eu estou vendo aqui dentro. Mas essa tarja aqui ela é obrigatória? Não, ela é proibitiva. Então já vou, ó. Que é permitida a circulação de bicicleta? Nem é permitida, na verdade é proibida, e nem é bicicleta, é motocicleta que eu estou vendo aqui, isso aqui está fora. Que é exclusivo trânsito para caminhões? Isso aqui parece um caminhão? Não parece, isso é uma moto, né? Então, letra A. Não precisei nem ler a alternativa. Eu só fui achando pistas e isso me ajudou a responder. Então, se na hora da prova você tiver dúvida, não lembrou muito bem ali do significado da placa, faz isso, vai procurando pistas para te ajudar a ir eliminando algumas e no final sobrar aquela que é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O que a placa R38 indica? Ela não indica, ela regulamenta. Eu estou vendo aqui um ônibus e uma tarja proibitiva. Essa tarja transversal, ela proíbe alguma coisa. Se ela proíbe, eu já vou procurar aqui, ó, obrigatório. Não é obrigatório, é proibido, tá? Permitido, já vou eliminar. Exclusiva, não é. Proibida, é.
Olha só, eu nem li as alternativas. Eu só busquei a alternativa que tem relação com a placa. A placa é uma placa proibitiva. Essa tarja aqui, ela proíbe alguma coisa. Qual que é a alternativa que traz obrigação, ó, proibição? Essa aqui, ó. É proibida a circulação de ônibus, é. Pronto, letra D de dado, facinho de responder. O que indica a placa A40? Não é indica, é adverte. Isso aqui é placa de advertência. Essa placa parece uma cerquinha aí de alguma coisa, né? Mas vamos lá. O que é que adverte no caso? O que é que alerta essa cerquinha aqui? Que o trânsito é exclusivo para trens. Trânsito exclusivo. Proibição, obrigação, restrição, exclusividade é função de placa de regulamentação. São essas placas aqui, ó, de formato circular, é que tem esse poder de falar que o trânsito é exclusivo para esse ou para aquele, tá bom? Então já vamos eliminar aqui. Que a pista está bloqueada por obras. Talvez alguém possa ter pensado, a cerca está bloqueando alguma coisa, né? Vamos deixar isso aqui por enquanto. Que há um pedágio na via. Será? Colocar um pedágio, eles vão botar uma cerca? Fiquei em dúvida. Que existe cruzamento com linha férrea à frente, protegido por cancela. Cancela não é exatamente uma cerca. É aquela trava, né, que abaixa e levanta. Mas ao invés de colocar a cancela, que representaria melhor o que a gente quer aqui, a sinalização de trânsito preferiu usar uma cerca. E é verdade. Quando você vir essa sinalização, significa sim que tem uma linha, ó, cruzamento com linha férrea. Tem uma passagem de trem aqui na frente. E nesse caso é protegido por cancela, porque tem a cerquinha aqui e ela representa a cancela. Essa é a resposta, tá? D de dado aí. O que a placa A39 indica? Ela não indica, ela adverte, ela é uma placa de advertência, que existe uma ponte com pedágio. Não parece uma ponte não, né? Que há um cruzamento entre a pista é onde você está, e uma linha de trem. Então quer dizer que tem um cruzamento aqui de uma pista, que é onde você está com a linha de trem, sem cancelas, sem barreiras, sem proteção. Exatamente isso, cara. Se você voltar aqui, ó, essa placa aqui significa passagem de nível com barreira. Uma passagem de nível é um cruzamento com linha férrea, tá? Com barreira, porque esse aqui tem a cerquinha. E essa aqui significa passagem de nível sem barreira. Lembrando que passagem de nível é cruzamento com linha férrea. Esse passagem de nível é o significado da placa. Se perguntar o significado na sua prova, você vai responder, isso aqui é uma passagem de nível. Com ou sem barreira? Sem barreira, ó. Colocaram um xizinho aqui que é sem barreira. E a daqui? Passagem de nível com barreira. Resposta aqui, B de bola. Se tiver que chutar, vai no elefantinho. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa. Elefantinho, 80% de chance dele ser a resposta. Reforça ainda mais a sua certeza de que essa é a resposta. B de bola. O que indica a placa A2B? Ela não indica, ela adverte, tá? Então, o que adverte a placa A2B? Eu estou vendo aqui uma curva à direita. É uma curva fechada ou é uma curva aberta? Quando é uma curva fechada, ela faz um cotovelo assim mesmo, ó. Viu aqui esse cotovelo aqui bem fechado? Não é o caso, aqui é uma curva aberta. Então, bora ver que o retorno é obrigatório. Gente, obrigar, proibir é função de placa de regulamentação. São aquelas que têm a borda vermelha, né? Formato circular, a borda vermelha. Essas placas amarelas, elas não obrigam nem proíbem nada. Então, já vou eliminar. Que há uma interseção em T, isso aqui não parece um T não, né? Interseção em T seria uma placa amarela igual a essa, só que com um T dentro dela, e não a setinha em curva igual essa aqui. Então não é. Que há uma curva à direita, à frente, sim, tá te avisando, à frente você vai ter uma curva à direita. E nem falou que é uma curva fechada, só falou uma curva. Beleza. Que há uma curva acentuada, não é acentuada. Quando ela for acentuada, é uma curva fechada, uma curva perigosa. Aí ela faz esse cotovelinho bem fechado, igual eu falei aqui, ó. E nesse caso aqui ele ajudou a gente, que ele falou que é a esquerda, e a setinha aqui não está apontando para a esquerda, ela está apontando para a direita. Então eu já sei que não é acentuado. Se tivesse colocado aqui a direita, né, talvez confundisse.
Mas eles ajudaram, colocaram aqui a esquerda, você já sabe, isso aqui não está apontando para a esquerda, está apontando para a direita. Eliminei letra D, sobrou letra C para nós. O que indica a placa A1A? Ela não indica nada, ela adverte. Então, o que adverte a placa A1A? Eu estou vendo aqui uma curva e uma curva fechada, porque olha o cotovelo aqui, ó, bem fechadinha mesmo. Quando é uma curva fechada assim, a legislação diz que é uma curva acentuada. Uma curva de pequeno raio. Guarda isso, vocês costumam usar essas palavras que às vezes confunde o aluno na hora da prova. Pequeno raio, curva fechada, perigosa, acentuada. Beleza? Interseção em T? Nada a ver interseção em T aqui. Que há uma conversão obrigatória? Não. Placa amarela não obriga nem proíbe nada. Anota isso. Placa amarela, que é a placa de advertência, nunca vai obrigar nem proibir nada. Então não tem obrigação aqui não. Que é permitido, ela não tem esse papel de permitir, proibir, não é função de placa amarela, não é. Que há uma curva? Sim. Acentuada? Sim, aqui ó, já tinha até escrito aqui, ó. À esquerda, sim, ela está apontando para a esquerda. E é à frente? Sim, porque essa placa ela sempre avisa que o perigo está à frente. Sempre que tiver placa amarela, vai ser à frente o perigo. Letra D de dado, a resposta. O que indica a placa R31? Ela não indica, essa aqui regulamenta. Então vamos ler de novo. O que regulamenta a placa R31? Eu estou vendo um pedestre e uma setinha meio assim, que mandando esse pedestre ficar à direita. Ó, pela direita aí, pedestre, pela direita. Bora ver então? Que o pedestre pode atravessar livremente. Isso aqui não parece que está mandando ele fazer travessia, não. Que o pedestre deve permanecer parado. Aqui também não está aparecendo que indicando para ele ficar parado, não. Se a gente está escrito pare, né? O pedestre deve andar pela esquerda. A seta está apontando para a direita, ó. Aqui é direita e o lado de cá é esquerda. Seria pela esquerda? Ou que o pedestre deve andar pela direita? Ah, olha o que aconteceu aqui. Nós achamos duas alternativas que eu chamo de irmãs brigonas. O que são duas alternativas que eu chamo de irmãs brigonas? Isso é um macete, tá? Isso vai ajudar você a responder várias outras questões quando você perceber isso. Quando você lê as alternativas e perceber que tem duas alternativas parecidas, uma falando uma coisa e a outra falando outra, eu chamo elas de irmãs. Elas são parecidas, por isso que elas são irmãs. E brigonas, uma está falando uma coisa e a outra falando outra. Olha aqui, ó, lê aqui, ó. Que o pedestre deve andar pela... Olha a outra, ó, que o pedestre deve andar pela... Iguaizinhas, elas são irmãs, ó. Que o pedestre deve andar pela... Que o pedestre deve andar pela... Quando você perceber que tem duas alternativas muito parecidas, uma falando uma coisa e a outra falando outra, daí de cima está falando que é pela esquerda, a outra falando pela direita. A resposta tem que ser uma das duas. Automaticamente já vai eliminar o que sobrar. É claro que nesse caso aqui a gente já sabia que a resposta seria uma das duas, porque eu já tinha vindo analisando desde lá de cima. Mas se eu tivesse batido o olho na alternativa antes de tudo e encontrado essas duas irmãs brigonas aqui, eu já sei, opa, a resposta tem que ser uma das duas. Eu já nem ia ler a A e a B, não. Já nem ia ler. A e a B eu nem ia ler. E aí? A setinha está mandando ele andar pela direita ou pela esquerda? Está mandando ele andar pela direita, né? Então, letra D de dado, que o pedestre deve andar pela direita da via. O que indica a placa R30? Placa de regulamentação não indica. Placa de regulamentação regulamenta. Estou vendo aqui um pedestre e uma setinha apontando para ele ficar à esquerda, né? Que esse lado de cá é a esquerda, apontando para a esquerda. Proibido? Não. Placa proibitiva, ela tem a tarja que proíbe. Não tem tarja nenhuma aqui, então já elimino. Que o pedestre deve atravessar a rua? Não está falando nada aqui de atravessar. Que o pedestre deve andar pela esquerda? Esquerda, ó, a setinha está apontando para a esquerda. Esquerda, pode ser essa a resposta. Que o pedestre deve permanecer parado? Não, não tem nada aqui indicando que ele tem que ficar parado. Então vamos de C. Essa é a resposta. Pedestre, ande pela esquerda, é o significado dessa placa. Enquanto na questão anterior, ó, pedestre, ande pela direita. Vamos voltar aqui? Pedestre, ande pela esquerda. Guardou o significado? É essa, que o pedestre deve andar pela esquerda da via, letra C.